Quem aí está com fome e sede de Deus? Diz um glória a Deus aí. Sei não, hein? Está meio fraco ainda, hein? Fome e sede de Deus. Dá um glória a Deus aí. Ah, melhorou. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Muito especial estar aqui hoje trazendo essa palavra, trazendo essa porção que Deus colocou no meu coração. Lembrar que exatamente um ano atrás eu estava subindo aqui pela primeira vez, colocar isso como um testemunho pessoal, no aniversário da igreja de 62 anos. Né? E eu lembro do pastor Edmilson falando algo que me edificou aquele dia, me encorajou a perseverar e continuar. Né? Porque eu lembro que eu estava aqui com o pastor Luiz no aniversário, e o pastor Edmilson me convidou para fazer parte do culto de cura e libertação nas quintas, trazendo algumas porções. Então, muito especial, há um ano atrás, né, e hoje está aqui podendo trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero falar para você essa noite de algo muito importante, muito relevante, que eu entendo que faz parte da vida de todos nós, mas principalmente da nossa vida como cristãos. Faz parte das nossas lutas, das nossas batalhas, e é de nós continuarmos olhando para o Senhor, continuarmos perseverando. O título que o Senhor me deu para essa mensagem é A Perseverança e o Desejo de Desistir. Alguns de nós já passaram por momentos difíceis, momentos de crise, momentos onde eu e você queríamos jogar a toalha, mas o Senhor estava ali, né? Quando nós ouvimos um testemunho, ouvimos vários testemunhos aqui, de que Deus está presente, Deus está em cada luta querendo fazer você perseverar. É algo que faz parte da vida de todos, né? Mas principalmente de nós cristãos, né? A questão do mundo natural, mundo espiritual, enfim. E no mundo nós temos muitos exemplos de perseverança. Eu queria comentar, Albert Einstein diz algo assim: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Thomas Edison, inventor da lâmpada, não sei se você se lembra, mas até ele cumprir o seu propósito, inventar o produto que ele queria ali, foram mais de 1.200 tentativas. 1.200 tentativas perseverando. E ele dizia assim: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Talvez seja isso que o Senhor queira falar para mim e para você hoje aqui. Vamos tentar mais uma vez. Talvez até hoje não tenha dado certo ainda, mas mais uma vez. Mas eu quero sair um pouco fora dessas questões de exemplos do mundo, que nos abençoam, claro. Mas eu quero olhar para a palavra e eu quero lembrar do exemplo de um cara chamado David Brainerd. Alguém já leu David Brainerd? Esse cara não era ninguém menos que genro de Jonathan Edwards. Alguém já leu Jonathan Edwards? Amém. Um avivalista de Deus, um cara incrível. E David Brainerd foi um cara que perseverou. Foi um cara que tinha essa perseverança no Senhor. E um dia ele estava indo evangelizar os índios. E com essa missão, ele sabia que os caras eram extremamente agressivos ali. E ele sente uma vontade, e o Senhor fala algo para ele, e ele para no meio da floresta, numa árvore que estava caída lá, e ele ora da seguinte forma, sem olhar para terminologias, o que é correto, o que não é correto, mas do seu coração, e ele fala assim: Espírito da floresta. Ele começa assim sua oração. E ele pede para que o Senhor abençoe aqueles índios, aqueles indígenas, aquelas pessoas que ele estava indo falar do Senhor. E ele se dirige até lá, e as pessoas, os índios que estavam ali, ouvem a sua mensagem, recebem aquilo, e ele fica meio assustado, porque parece que foi fácil demais. E ele já estava envolvido há um ano ali naquela missão. E de repente, no momento ali de comunhão com os índios, eles falam assim: David, você sabia que você estava marcado para morrer há um ano atrás? Quando você estava vindo para cá? Ele fala: não tenho nem ideia.
Fala, nós acompanhamos você, desde que você saiu da estrada principal. E nós vimos quando você parou. E hoje nós conhecemos o seu Deus, que é nosso Deus também. Mas nós ficamos impressionados da maneira como você orou. E você disse, Espírito da floresta. E é claro que David estava falando do Espírito Santo. Mas aquilo veio no coração dele, e aquilo, de forma a perseverar ali em oração, a não desistir, a ouvir o Senhor. E aquilo trouxe frutos. E eu quero olhar para a palavra agora, mais pontualmente mesmo, de nós aprendermos com a vida dos profetas, sobre perseverar, e principalmente com um cara que eu sou apaixonado demais pela história dele, que é Abacuque. E Abacuque no sentido mais profundo da palavra, no sentido mais íntimo da palavra, significa o abraçador. Mas não o abraçador de qualquer coisa, mas o abraçador do mover de Deus. Abacuque era um cara que tinha a visão de Deus e ele abraçava o mover de Deus, e ele caminhava dessa forma. E ele vai nos ensinar algo aqui sobre o processo de perseverar. Abacuque, olhando para o exílio, para a Babilônia, para a injustiça, para o fracasso de Israel como nação, o profeta tinha duas alternativas: desistir e ficar se queixando, ou avançar, perseverando em Deus. E foi isso que ele buscou, uma visão de perseverar em Deus. E o texto que vai nortear a mensagem aqui está lá em Abacuque 3:17, que nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Veja, a comparação do profeta era com coisas de extrema importância, socialmente, culturalmente e pessoalmente, porque era ele que estava escrevendo ali. Quando nós olhamos a questão da figueira, algo que me lembra lá Jesus, quando ele passa pela figueira, né, sem frutos, muito bonita, muito cheia de folhas, aquilo tem uma mensagem, algo profético ali, porque fala sobre a nação de Israel. Muito vistosa, muito pomposa, mas sem frutos. Então a figueira era uma planta importante, uma fruta importante. A videira e a oliveira, então, eram produtos de subsistência, as plantações, os animais, as suas estruturas. Ele fala do aprisco. Por isso o profeta compara essas coisas e o prejuízo de perdê-las com uma perseverança em permanecer, se alegrando no Senhor. Agora, olhando para esse versículo, para esses dois versículos, imagina essa coragem que veio de dentro, claro, inspirado por Deus, de Abacuque. Imagina você colocando os seus exemplos. O que você colocaria nessa frase? Como que você montaria esse versículo se fosse algo pessoal seu? Por mais que meu marido não venha à igreja, talvez seja isso. Por mais que meus filhos, por mais que minha esposa, meus pais, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas por mais que, e aí você completa a frase, mas você termina assim dizendo: continuo me alegrando no Senhor, o Deus da minha salvação, porque é para Ele que nós temos que olhar. É para o Senhor. Muitas vezes as coisas não vão estar favoráveis. E nós conseguimos observar muito bem na vida dos profetas que eles pagavam o preço para trazer a mensagem do Senhor, para sentir o coração do Senhor. E trazendo um conceito sólido para o tema da mensagem, nós temos que perseverança, para contextualizar melhor aqui, é a qualidade da constância, de continuar, uma insistência. Já desistir fala de não prosseguir naquilo que se pretende fazer. Talvez é assim que você tem vivido em algumas áreas da sua vida, de não prosseguir naquilo que você pretendia fazer. Talvez você desistiu de orar. Talvez você precisasse orar mais. Talvez você desistiu de meditar nas Escrituras. Você já foi alguém com mais fome e sede pela palavra. Talvez você
não tem vindo aos cultos e estado em comunhão com os irmãos, não tem praticado a koinonia, de você ser sarado no meio do corpo de Cristo. Talvez você não tenha servido. Interessante que eu estava escrevendo algo aqui e o Senhor me lembrou de uma frase que o Espírito Santo me falou um dia, no secreto. Eu falei, Senhor, se essa frase realmente é importante, me lembra. E o Senhor me lembrou para que eu colocasse, eu queria que você repetisse isso. Vamos lá. Quem se submete ao processo? Mais uma vez, vamos lá. Quem se submete ao processo permanece no propósito. E é isso. Se você se submete ao processo de Deus, você não sai fora do propósito. O processo muitas vezes é dolorido, você vai sentir, mas é ali que o processo que faz parte do propósito de Deus na sua vida, é no processo que Deus vai te fazer amadurecer, crescer e avançar. As Escrituras, elas trazem muitos exemplos de homens que em momentos difíceis tiveram o desejo de desistir. Mas também nos mostraram o que fizeram com esse desejo, das provações que fazem parte da vida do cristão. Sabe, Deus quer pegar esse teu desejo de desistir, de jogar a toalha, esse teu desânimo. E sabe o que você tem que fazer com isso? Você tem que colocar aos pés da cruz, você tem que levar para o Senhor. E o Senhor quer fazer de tudo isso um amontoado de lenha, sabe, do seu choro, do seu pranto, para que isso se torne combustível para você perseverar, e perseverar no Senhor. E se eu pudesse pedir para você, que você guardasse algo hoje, aqui, não se lembre de mim, mas se lembre dessa palavra, que foi algo que encheu meu coração quando eu estava fazendo isso. Nós temos que entender que eu e você precisamos eu preciso preparar os meus celeiros de oração e de presença de Deus. Sabe os celeiros, aqueles lugares grandes que são cheios de grãos e de cereais, e ali cabem dezenas, centenas de caminhões. Para perseverar, nós temos que ter os nossos celeiros de oração repletos. Porque se você anda na reserva, uma hora a gasolina acaba. Você vai andar ali alguns quilômetros e aí vem o desânimo, vem o desejo de desistir. Mas eu te garanto uma coisa, e não sou eu, é a palavra, mas se você tem os seus celeiros de oração repletos, os seus celeiros de presença de Deus, do secreto, você vai caminhar muitas milhas na presença de Deus, sendo alimentado por esses momentos com o Senhor. E quando eu olho para alguns exemplos, eu encontro lá a figura de Jonas, que era um cara que sofreu demais durante um tempo na sua vida. Jonas 4:8 diz assim: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Você lembra dessa história? E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Eu não sei se você já se atentou para esse detalhe, mas Jonas era filho de profeta. O pai dele se chamava Amitai. E talvez entendendo, parafraseando aqui algo nas Escrituras, o encargo profético era algo muito pesado, é algo muito pesado, é algo muito difícil. Você falar daquilo que os outros ainda não estão conseguindo ver é algo difícil. E talvez Jonas, nessa ferida, entendendo, estava ali rebelde quanto a cumprir o propósito do Senhor. Mas corajosamente, com uma pequena ajuda de Deus, nós sabemos o que Deus faz na vida de Jonas. Ele vai lá e cumpre o seu papel. Ele vai lá para Nínive, proclama a palavra de Deus e existe lá um verdadeiro avivamento. Porque lá existe arrependimento, lá existe choro. Você vê que as autoridades, elas proclamaram lá oração e, enfim, havia arrependimento.
E se você olha o contexto da cidade de Nínive, era uma cidade espiritualmente muito pesada. Alguém lembra aqui quem foi o fundador de Nínive? Quem fundou a cidade de Nínive? Quando você volta lá atrás, em Gênesis, você vê que quem fundou foi ninguém menos que Nimrod. Você lembra quem foi Nimrod? O primeiro homem que aprisiona o homem, faz dele escravo, um cara que não queria andar na dependência de Deus e que faz aquela torre, aonde o Senhor, no plural, diz: desçamos e confundamos. Esse era o contexto de Nínive. Então você imagina o contexto ali do coração, o sentimento de Jonas, falando: Senhor, eu não quero ir lá falar. Eu conheço o teu coração e eu conheço as pessoas que estão lá. E ele vai e cumpre o seu propósito, mas Deus tinha algo pessoal ainda para tratar com Jonas. Eu não sei se você lembra desse trecho, mas Jonas, saindo desse processo, ele se senta debaixo de um pé de abóbora, e ali ele tem uma sombra, ele tem um refrigério, ele tem um bálsamo. E foi o Senhor que mandou essa abóbora ali daquela forma para a vida dele. E é o mesmo Deus que, para ensinar ele nesse processo de não desistir e de perseverar, a palavra fala que o Senhor envia ali um verme, um parasita, e aquela abóbora murcha e morre. E é como se Jonas falasse: poxa Deus, bacana, né? Eu já estava todo arrebentado aqui, a única coisa que eu tinha era sombra, e agora nem sombra eu tenho mais. E aí Deus vem com um ensinamento para Jonas falando assim: agora você está entendendo. Porque você não plantou esse pé de abóbora. Você não adubou. Você não regou. Por que você está tão apegado? Agora você entende porque eu, Senhor, tenho que ter compaixão de 120 mil almas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda? E o Senhor faz daquele desejo do profeta de desistir, de jogar a toalha, um bálsamo na sua vida, trazendo entendimento nesse processo. Muitas vezes é isso que o Senhor quer fazer, e que nós não conseguimos ver, porque estamos ali enlutados, feridos, mas é de nós pedirmos discernimento para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer com esse processo na minha vida? Por que eu estou passando isso? Ou para que eu estou passando isso? No que o Senhor tem me capacitado? Eu tenho uma amiga, está fazendo teologia também, e eu acredito que há uns 3 anos ela perdeu uma filha. E de vez em quando ela compartilha sobre isso e como isso tem aos poucos, na medida que o Senhor tem permitido e tem capacitado, se tornado um ministério na vida dela. De tratar e falar com mães enlutadas. E ela tem sido perseverante nisso. Ela tem olhado para o Senhor. E o Senhor tem capacitado e tem feito desse desejo de desistir um combustível para que ela venha perseverar. Outro cara que eu acho fantástico olhando para as Escrituras é Jeremias, o profeta chorão. Eu me identifico muito com Jeremias. Eu sou um cara muito na linha emotiva, talvez, emocional. E eu vivo me queixando para o Senhor, e não é de murmurar, mas de levar para Deus as coisas do seu coração. Sabe, não fica compartilhando por aí com quem não vai edificar a sua vida. Se você tem um irmão que vai orar por você, amém. Mas leva para o Senhor. E Jeremias, ele estava cansado. Jeremias, ele queria perseverar, mas ele estava cansado demais. Esse era, honrando aqui, o versículo favorito do meu pai na fé, que faleceu em 2017. E ele vai dizer assim: quando pensei em não falar mais no seu nome, isso me foi como fogo encerrado nos ossos, e eu já não podia mais. Então Jeremias, ele estava querendo desistir porque ninguém o ouvia. Isso já aconteceu com você? De ninguém te ouvir? Você não é o primeiro. Jeremias, ele queria trazer uma palavra sincera dos céus. Ele queria, sabe, esse eu tenho entendido do encargo profético e da visão do profeta em relação à intimidade com Deus, que a principal incumbência, talvez, na vida do profeta é de manter o canal de comunicação com Deus aberto.
E para isso ele paga um preço. Sabe, você vê por cima dos montes, como Isaías fala sobre uma visão de águia, Isaías 40, de você descansar, esperar no Senhor, e o Senhor quer que você veja de uma forma diferente, com esperança, com perseverança. Mas esses profetas pagavam um preço, porque eles não eram ouvidos. E é interessante, porque isso se repete na história, não só aqui no contexto bíblico, mas até hoje. Dos profetas sempre serem alguém mal compreendidos, porque eles estão vendo sempre além. São excelentes exemplos de não desistir e de continuar olhando para o Senhor, como nós vemos em Abacuque. É muito bacana porque a palavra fala, Jesus, né, como profeta, diz, olha, profeta na sua pátria não tem honra. Jesus disse isso. Não fica só limitado lá ao Antigo Testamento. Então, isso era algo que eu ouvia do meu pai na fé e pura verdade, né? Os profetas em vida são rejeitados e não são compreendidos, são julgados, mas depois que eles morrem querem escrever livros falando da vida dessa pessoa. Querem colocar na sua lápide que ele era um cara que amava a Deus. Indo lá para 1 Reis 19:4, você com certeza lembra da história desse profeta de Deus, mais um para nos inspirar aqui, diz assim: e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E esse cara era Elias. Elias também estava cansado de falar e o povo não ouvir. Mas ele nos ensina um exemplo de perseverar e de continuar olhando para o Senhor. E o Senhor, naquele contexto, traz um alimento, uma provisão, não só natural, mas espiritual. Muitas vezes o que você está pedindo para o Senhor, dentro de uma provisão natural, e tudo bem, mas uma coisa é o que eu quero e outra coisa é o que eu preciso. Será que você já meditou nisso? O que você tem pedido para o Senhor? Será que é a mesma coisa? Aquilo que eu quero e aquilo que realmente eu preciso, para talvez obter aquilo que eu quero no Senhor de forma sadia? Elias estava exausto da batalha e se queixa ao Senhor, porém com os celeiros de oração, lembra dos celeiros? Repletos, onde havia desejo de morte. O Senhor transforma toda essa batalha em perseverança e alimenta Elias não só com comida, provisão natural, mas espiritual. E ele anda muitos dias nessa força. Deus nos quer prevalecendo sobre as circunstâncias da nossa vida. E sabe, prevalecer, perseverar, não é de ter toda a razão, não é isso. Não é ganhar as discussões, não é o famoso vencer na vida. Você já ouviu essa frase? Fulano venceu na vida, por quê? Por causa de um carro? Por causa de uma casa? Por causa de algo que vai ficar por aqui? E eu tenho aprendido que vencer na vida é caminhar com o Senhor, é obedecer às Escrituras, é meditar nas Escrituras, é servir na igreja local, é servir no corpo de Cristo. Quando o Senhor olha para mim e para você, nós vencemos quando estamos nele. E nada mais. O resto é detalhe. O resto é só detalhe. Ser um vencedor em Jesus e fazer a sua vontade. Jesus disse: minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Olhe para o Senhor, tenha um desejo de orar. Você tem desejado orar? Um desejo de meditar nas Escrituras. Quão importante é isso? Sabe, não só ler, não pegar o seu devocional que vem pronto. Olha, hoje é para ler tal passagem, você vai ler. Não é isso. É meditar,
é ser encharcado pelas Escrituras. É você destrinchar aquilo que o Senhor está falando para você. A minha oração ao ler as Escrituras sempre foi, desde que eu me converti, Senhor, a tinta no papel todo mundo vai ler. Qualquer um que for alfabetizado vai ler. Agora eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. Existem passagens incríveis com detalhes que passam batidos e que edificam demais a nossa vida. Quer um exemplo disso? Fora do script aqui, Deus está me lembrando de algo. Quando você vê aquele contexto, quando Maria está indo ao túmulo, e a passagem vai falar que ali tinha um manto e tinha um lenço dobrado. Aquilo não é um detalhe. Aquele lenço dobrado não era um detalhe. Você imagina uma mãe angustiada, tinha perdido seu filho, querendo perseverar. E aí você vai para um contexto cultural histórico que diz que os judeus, numa relação entre senhor e servo, quando o senhor estava na mesa e ele não voltasse mais, ele não ia voltar mais para fazer sua refeição, para comer, ele deixava aquele lenço jogado do lado. Então essa era uma mensagem para o servo, dizendo assim, pode arrumar tudo, eu não vou mais voltar. Porém, quando aquele lenço estava dobrado ali do lado, era uma mensagem muito clara, dizendo assim, não precisa se preocupar com nada, não mexe em nada, deixa tudo como está, eu vou voltar. Uau! Você imagina o coração de uma mãe, olhando aquele lenço dobrado. Então é de você extrair o melhor das Escrituras. Sabe, existem textos incríveis, com contextos incríveis, e é disso, é de você falar, Senhor, a tinta no papel, legal, estou aqui, mas o que o Senhor tem para mim? Eu quero perseverar. Eu quero perseverar. Seja claro com o Senhor, seja direto. O Senhor está te ouvindo. João 16:33, Jesus diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Qual tem sido a sua motivação para não desanimar? Para quem ou para o que você tem olhado? Porque a sua paz, a sua verdadeira paz, que excede todo o entendimento, de perseverar e de não desistir, está, como diz Abacuque, em olhar para o Senhor. Eu posso ter bons exemplos, eu posso olhar para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus pastores, pessoas que podem ser referências, mas as pessoas falham. E aí você faz o quê? Vai jogar a toalha? As pessoas erram. Então nós temos que permanecer olhando para Jesus. Ele nunca vai te frustrar, entenda isso. Abacuque entendeu isso de uma maneira muito clara, e ele continuava olhando nesse contexto da Babilônia, do exílio, olhando para o Senhor. Abacuque 3:9, uma passagem que eu amo demais, diz assim, o meu arco está descoberto e minha aljava cheia de flechas. Isso quer dizer que o Senhor nunca dorme. O seu arco está descoberto, o Senhor está pronto ali para te atender. E a sua aljava cheia de flechas, Ele tem uma flecha cheia de amor, de perseverança para cada coração aqui, para o meu e para o seu. Agora entenda que não é só dentro de um contexto, às vezes egoísta, de eu caminhar com perseverança e de olhar para a minha vida, mas o Senhor quer nos fazer exemplos. O mundo está carente de exemplos. O mundo está carente de boas referências. Olha o meio artístico, olha, enfim, a mídia, o quão corrompida tem sido, influenciando de uma forma ruim os jovens, os adolescentes, enfim, todas as gerações. Então o Senhor quer fazer, como está aqui Isaías 32. Isaías 32:2 diz assim, cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto.
Isso fala do quê? Fala de alívio, de bálsamo, de esperança. Aquela oração que você faz junto com o seu irmão que está querendo jogar a toalha. Aquela ligação, aquela mensagem, coisas que podem parecer muito simples, mas você sabe que quando você está ferido, o quanto isso representa de você ter um significado na vida de alguém. Eu lembro de momentos incríveis onde eu precisei de pessoas pontuais que me atenderam. Às vezes foi uma mensagem. Essa pessoa foi uma rocha na minha vida naquele momento. Ela me incentivou a permanecer, a continuar e a perseverar. Seja esse homem e essa mulher de Deus, que é uma referência numa sociedade tão carente de boas referências como nós temos visto. Deus sabe muitas vezes na nossa natureza humana, nós somos movidos pelo que sentimos. Por isso vai nos moldar em situações desagradáveis a princípio, para desenvolver em nós uma mente de Cristo e fazer com que essa mentalidade nova crie em nós novos sentimentos de acordo com a sua vontade. Veja, não é pecado você trazer reflexões e você colocar isso para o Senhor. Abacuque, antes de entender o processo, Abacuque 1:2, ele diz assim: até quando, Senhor? Talvez você esteja nessa parte do processo. Abacuque 1:3 diz: por que me fazes ver injustiça? 1:13, por que ficas calado? E um pouco para frente ele diz: por que Deus parece indiferente ante o mal? Agora, olhando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo também ouviu do Senhor a mesma coisa que Abacuque declarou, sobre Deus ser seu refúgio e fortaleza. Lá em 2 Coríntios 12:9 diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você esteja se sentindo fraco, desanimado, mas é nesse momento que você deve realmente orar e meditar nas Escrituras e vir aos cultos e estar no PGM e ser encharcado dessa vida que o Senhor tem para nós. Essa é uma vida abundante de Deus. Esse é o vencer na vida. Porque Ele diz que o poder dEle vai se aperfeiçoar onde? Quando você está vigoroso e fala, está tudo bem, está sempre tudo certo. É aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você? Não é o que a palavra fala. E por fim, quando olhamos para Jesus, Ele nos ensina que essas coisas são passageiras. Entenda que essas coisas são passageiras, elas têm data de validade. E Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, eles não são parte do processo na sua vida. Eles são o processo todo. Eu entendo que na vida como cristão, eu não tenho como ter coincidências. As pessoas falam às vezes de coincidências. Como que eu vou ter coincidências com Deus que me escolheu desde o ventre? E aí eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu confesso Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E eu acho que o que está acontecendo comigo, não sei, mas não tem pé nem cabeça. Pode acreditar que tem. Mas é injusto? Pois é. Te lembra alguém que sofreu injustiça? Não. O Filho de Deus? João 13:7. Jesus vai dizer para mim e para você assim: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Agora talvez você não entenda. Mais tarde, porém, você entenderá. Perseverar muitas vezes não é algo imediato. É um processo de tentativas de amadurecimento e constância em direção ao propósito. Você pode ficar de pé? Vamos terminar orando e meditando mais um pouco naquilo que Deus tem aqui. Traga aí no seu coração, a sua memória, aquilo que tem te desanimado, aquilo que tem feito talvez você querer desistir.
Talvez você já tenha desistido de algumas coisas. Talvez você esteja no processo de entender, como Jesus disse aqui. Talvez agora você não entenda, mas essa é uma mensagem direta e é algo profético para mim e para a sua vida. O Senhor está falando: mais tarde, porém, você entenderá. Nós temos que confiar no Senhor. E você pode depositar todas as suas fichas, eu tenho falado isso. Você pode depositar tudo, tudo. Muitas vezes você confia em coisas que você sabe que não vão dar resultado. E você demora para confiar em Deus e demora para entregar para o Senhor. Você pode apostar tudo. O Senhor não quer te ver frustrado, não quer ver você jogando a toalha. Ele quer trazer algo como trouxe para Jonas, como ele trouxe para Jeremias. Talvez você tenha dito para o Senhor isso: Senhor, eu não vou mais falar, ou eu não vou mais fazer tal coisa. Mas eu quero te dizer que quando você pensar em falar isso, o Senhor já está agindo de maneira sobrenatural. Ele quer mover céus e terra ao seu favor para que você venha e permaneça nele, para que você persevere. Eu queria falar algo especial aqui. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, eu não sei. E talvez você já tenha passado por processos dolorosos e difíceis. Talvez você ainda não conheça o Senhor e você está nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém assim aqui hoje que esteja nos visitando pela primeira vez e queira fazer essa oração de perseverar, de não desistir? Amém. Mas eu quero fazer um segundo convite. Eu quero convidar que você venha e esteja aqui na frente para que nós possamos orar. Não se prenda na cadeira. Muitas vezes eu me lembro de ter deixado passar oportunidades incríveis em Deus, de avançar e de perseverar no Senhor. Talvez você esteja passando momentos complicados e você às vezes não vê uma saída. Você não vê como você vai resolver isso. Mas você quer permanecer e prevalecer no Senhor. Que você possa dar esse passo de fé e vir aqui à frente. Sabe, eu lembro de uma vez um pastor falando isso muitos anos atrás. Eu lembro que ele usou o termo: se você quer envergonhar Satanás e exaltar Deus na sua vida, vem aqui na frente. E eu lembro que isso me tocou demais, porque era isso que eu desejava, que o inimigo se calasse na minha vida e que o Senhor passasse a ter voz e que eu ouvisse apenas a voz do Senhor. E tem sido assim. Sabe, é complicado às vezes você preparar a mensagem e você querer passar algo, de impartir, de transferir, não de só compartilhar. De você perseverar e você continuar olhando para o Senhor. E muitas pessoas às vezes olham e dizem: cara, mas você passa uma boa mensagem, enfim. Você está olhando para alguém que há 10 anos atrás era consumido de síndrome do pânico. Consumido. Ansiedade generalizada. Mas eu sei que eu tenho colocado tudo isso aos pés do Senhor. E Ele tem feito disso um combustível para que eu continuasse prevalecendo e permanecendo no Senhor. Pode inclinar sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse tempo aqui, que eu sei que o Senhor quer trazer algo especial. O Senhor quer trazer algo novo, de nós prevalecermos em oração, permanecendo no Senhor, com constância, olhando para o Senhor, não para as adversidades. Pai, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que estão passando lutas e que esperam uma resposta do Senhor. Elas querem perseverar e elas querem continuar, Deus. Fala aos seus corações, Senhor. Vem vencer essa guerra na sua vida, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ser uma igreja que ora, Deus, que continua avançando no Teu reino,
Queremos ser esse homem, essa mulher de Isaías 32, Deus, que são como esperança, como rocha, Deus, como um abrigo, como uma fonte, um manancial de águas vivas. Em nome de Jesus, Senhor, traz algo especial aqui para a vida de cada um, Senhor, para que possamos ter ainda mais testemunhos, Deus. Incendeia o coração de cada um aqui com uma chama, Deus. Como lá em Jeremias, Senhor, foi aquele fogo encerrado no seu coração, aquele fogo encerrado nos seus ossos, Deus. Que cada um seja aqui apaixonado pela sua palavra. Que cada um aqui cultive o primeiro mandamento, Deus, de te amar sobre todas as coisas. Que o Senhor venha vencer, Deus, na vida de cada um aqui, Deus. E que cada um aqui possa permanecer, Deus, constantemente perseverando no Senhor, Pai. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.